Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 30 de dezembro, além de faltar apenas aí pouco mais de um dia para o ano novo, claro, estamos comemorando hoje um mês da glória eterna. Passou rápido, né? Muitas emoções nesse mês, que mês fantástico. Parece que a gente está vivendo ainda o sonho daquele dia, daquela tarde, 30 de novembro, hoje, 30 de dezembro, completando aí um mês da nossa maior conquista, Libertadores, e continua, né, acho que para vocês está da mesma forma, né, redes sociais, a gente entra, né, nas outras redes sociais, outras plataformas, ou aqui mesmo no YouTube, e ainda é inundado com lembranças daquele dia inesquecível, né, além também da parte, claro, né, do marketing, né, muitas camisetas comemorativas, medalhas, quadros, uma infinidade de coisas, né? E a gente, claro, fica ali. Até vou convidar vocês a comentarem aí embaixo se vocês adquiriram algum item, né? Desde uma faixa de campeão ou até mesmo uma camiseta, algo que remeta, né? Também algumas taças, né? Eu até passei a seguir um perfil, não vou lembrar agora de cabeça, mas um perfil de um artista que reproduz tanto o troféu do Brasileirão como da Libertadores, e certamente vocês viram aí algumas pessoas que adquiriram essas taças, né? Algumas miniaturas, chaveirinho, outras em tamanho real. Tudo isso é válido para a gente homenagear e lembrar, né? Não deixar de esquecer. Eu tenho certeza que nenhum torcedor botafoguense como você que está assistindo vai esquecer do dia 30 de novembro. Então, portanto, hoje, o primeiro mensário, assim que diz, primeiro mês da nossa grande conquista. Galera, aproveitar e mandar um abraço também pro meu primo, né? Que não é botafoguense, é tricolor, mas tem uma parcela ali, digamos, de botafoguismo, porque a gente, na infância, na adolescência, né? Ia a muitos jogos juntos, né? Eu fui a alguns jogos do Fluminense, mas ele também ia muito a jogos do Botafogo comigo. Inclusive hoje ele reside em Seattle, né? Ele está no Brasil no momento e já tem ingressos comprados para assistir Botafogo e Seattle Sounders, né? Fiquei com inveja. Então parabéns aí pro Marcelo, meu primo, tricolor, porém com a parte do coração botafoguense, tenho certeza. Galera, Marçal, mais uma despedida, né? Do Botafogo. Ontem mais uma postagem aí emocionante, né? E ele acabou resumindo o seguinte: estará sempre no meu coração o Botafogo, né? Obrigado por tanto. E realmente os jogadores que fizeram parte aí desses 2 últimos anos do Botafogo, como o Marçal, certamente viveram muitas emoções nesse período, né? Não tem como esquecer. Então, boa sorte aí pro Marçal. Pode ser que ele vá até pro Fluminense aí do meu primo, né? É um dos clubes interessados no futebol do Marçal. Adrielson, que já deixou o Botafogo rumo ao Lyon, está sendo pretendido no futebol turco, tá? No Trabzonspor, clube da Turquia, fez uma sondagem sobre o Adrielson, beleza? Vamos falar agora dos nomes que a gente já sabe. O Botafogo está trabalhando ali, né, mineiramente, né, nas contratações, e é importante a gente falar isso, porque eu tenho visto, eu tenho lido as redes sociais, e tem muita gente ali quase que revoltada, né, com as saídas, né, com a barca botafoguense. Porém, a gente tem que lembrar que isso faz parte do processo de renovação. Muitos nomes a gente já sabia que não continuariam no Botafogo. Até agora não vejo assim uma grande surpresa. Talvez o Gatito seja o nome que a gente não esperasse, mas os outros nomes anunciados até aqui são de jogadores que realmente muitos deles tiveram tiveram uma boa passagem pelo Botafogo, caso do próprio Marçal, né? Mas que, obviamente, o torcedor sabe que chegou a hora realmente de partir, né? Para novos desafios. Recentemente o Oscar Romero, anteontem também se despediu, né? Então os torcedores estão meio que abalados, como se o Botafogo não fosse repor essas perdas. Calma, gente. Garanto para vocês que o Botafogo está trabalhando firme para contratar novos jogadores,
Obviamente que é um processo que tem que ser feito de forma sigilosa, né? Assim como também o processo do treinador, que eu vou falar já já. Botei aí na thumb o Jardine. O Jardine é uma das opções, tá? É um dos nomes que surge aí com força, né? Mas que a gente não tem aqui todos os nomes que estão na mesa do Textor e nem faria sentido passar, justamente para não atrapalhar as negociações. Com relação ao jogador, a mesma coisa. O que a gente tem de concreto, tá? E já vazado aí na imprensa, a gente comenta. Vamos lá, o caso do Bitelo, né? Já há um bom tempo, a gente já vem falando, desde do início do mês, né? Praticamente, já se fala. O Bitelo quer vir para o Botafogo, já aceitou o projeto. O Botafogo fez uma proposta excelente, 10 milhões de euros pelo jogador. Então, a proposta está na mesa do Dinamo Moscou, né, analisando. Claro que a vontade do jogador deve pesar, né? Jogador de 24 anos, formado nas bases do Grêmio. Então, o Bitelo segue aí sendo talvez o nome, o primeiro nome a ser anunciado, né? Tem boas possibilidades para chegar no Botafogo. Então, primeira coisa. Segundo nome, que eu já falei aqui ontem, goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense, jovem goleiro. A gente lembra que o Atlético Paranaense tem revelado, né, tem tido uma escola de goleiros excelente. Primeiro, falando recentemente, né, o Bento, né, chegou à seleção, inclusive, na mesma época que o Perry, ano passado, né, vocês vão lembrar até que o Bento teve uma convocação que ele teve lesionado, não pôde ir, aí foi o Perry no lugar. O Bento, que hoje está no Al Nassr, né? Então foi o primeiro nome aí que estava ocupando o gol do Furacão. Depois surgiu o Léo Link, um goleiro aí também já teve interesse do Olympiacos, já teve interesse de alguns clubes de fora, o próprio Cruzeiro também aqui do Brasil já se interessou pelo Léo Link, e ele perdeu um pouco de espaço lá no Atlético Paranaense, na verdade com a ascensão do goleiro Mikael, tá? Que acabou sendo titular do Atlético Paranaense nesse segundo semestre. Mas o Léo Link ainda é visto pelos scouts do Botafogo como um goleiro de grande potencial e que viria justamente para suprir a ausência do Roberto Fernandes Júnior. Não sabe quem é? Gatito Fernandes, tá? Então, o Léo Link já aceitou, já topou o projeto do Botafogo, quer vir para o Botafogo e então agora também depende da decisão do presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, né? A tendência, né, se tudo correr bem, é que aceite a proposta do Botafogo, já que o Atlético Paranaense vai ter uma debandada, né? A equipe caiu para a Série B, enfim, vai ter que enxugar a sua folha de pagamento, que já não estava muito grande, né, esse ano, mesmo tendo sido o ano do centenário do clube paranaense. Então, Léo Link viria para o lugar do Gatito, né, ser o reserva imediato do John. E o Jair, né, que é aquela novela, ontem à noite a gente ficou sabendo que o Jair não topou vir para o Botafogo, né, não quer jogar em outro clube do Brasil, está muito ligado lá à Vila Belmiro, ao Santos, imagino que ele também sonhe em atuar na Europa, e muita gente, né, eu até me incluo nessa galera, ficou com um certo alívio, né, porque a proposta do Botafogo me pareceu um tanto quanto exagerada, né? Se no meio do ano o Santos tinha recusado 12 milhões de euros, agora foi a vez, o Botafogo baixou um pouco, ficou ali em torno de 9 milhões, mas incluiu os passes do Danilo Barbosa e do Tiquinho, falei disso aqui ontem, e o Santos ainda tinha pedido mais um zagueiro. Olha a loucura, né? Claro que a gente sabe que o scout do Botafogo vê o Jair, né, como um grandíssimo potencial, jogador jovem, 19 anos, ambidestro e que sabe sair jogando, né, como eu disse, tanto com a direita como com a canhota. Então é um fato aí que valoriza muito o jogador, mas também não dá para fazer loucura. Então a notícia de ontem é que o jogador não topou, né? Vamos ver se teremos aí mais algum capítulo dessa novela ou se ela vai se encerrar por aqui. Quero ouvir o seu comentário, né? Eu acho que a maioria dos torcedores tá comigo de achar que houve um certo exagero, porque com essa grana, né, o Botafogo consegue certamente trazer outro zagueiro sem tanta dificuldade.
E o cara tem que vir, tem que comprar a ideia do projeto, tem que estar afim, não adianta também ficar forçando tanto a barra. Vamos ver se o Botafogo vai fazer mais alguma investida pelo futebol do Jair Cunha ou vai parar por aqui, né? Ainda tinha a questão do Tiquinho, do Danilo, se acertarem com o Santos, ainda tinha toda essa questão, lembrando que hoje o técnico do Santos, né, já que a gente está falando tanto de técnico, é o Pedro Caixinha, né? Acertou recentemente o treinador português, ex-Red Bull Bragantino. Falando em treinador português, o Sérgio Conceição, super campeão lá no Porto, né? Que deixou a equipe portuguesa, né? Um dos gigantes do futebol português, ao lado do Benfica, naturalmente. O Sérgio Conceição estava aí, digamos que de férias, né? Analisando propostas desde o meio do ano. E finalmente ele aceitou a proposta do Milan da Itália. Então, obviamente, carta fora do baralho, né? Ele também tem um salário muito grande, a gente sabia que seria muito difícil convencer o Sérgio Conceição a vir para o Brasil, né? Por ser um técnico ainda muito valorizado no velho continente. Então, o destino dele será a Itália, Milano, beleza? Vamos então falar aqui de outros nomes. O GE trouxe o perfil que o John Textor busca para o treinador. Já falamos um pouco ontem da questão de ser um treinador, digamos que estrangeiro. Se for estrangeiro, não é necessário que seja, mas a tendência é que seja, que queira um projeto de médio e longo prazo à frente do Botafogo. Não é o que a gente viu com o Luiz Castro, não é o que a gente viu com o Bruno Lage. Como disse meu amigo, meu xará, Carlos Renato, o Bruno Lage chegou já querendo sair, né, praticamente. E agora o Arthur Jorge também, que ficou ali cerca de 8 meses aqui no Botafogo e também já picou a mula, né? Então o Botafogo quer um treinador que, tudo dando certo, claro, as coisas encaixem, fique um período maior, né, à frente do Fogão. Então o perfil começa por aí. Segundo detalhe, um técnico ofensivo, tá? A gente sabe, não é mistério para ninguém, que o John Textor gosta desse estilo de jogo, seria um treinador que seguiria o trabalho do Arthur Jorge, daria continuidade ao trabalho que foi feito esse ano, então um treinador ofensivo, o que para mim aí já, por exemplo, elimina alguns nomes como o nome do Tite, né, que é naturalmente um técnico de perfil mais defensivo. Um nome que surge com força, e o blog do PVC trouxe essa informação, é do André Jardine, brasileiro, gaúcho, 45 anos. A gente vai lembrar dele, um trabalho muito de times de base, né? Lá no Rio Grande do Sul ele passou pela dupla Grenal, depois ele dirigiu também o São Paulo, ele chega a ser técnico do São Paulo ali entre 2018 e 2019 do profissional, mas fez um trabalho muito reconhecido na base. Tanto é que em 2020 ele é o treinador da seleção brasileira olímpica, campeã, né? Em 2020, na Olimpíada de 2020. Então, enfim, o André Jardine ainda é um jovem treinador com excelente currículo na base e agora tendo seu grande trabalho no profissional lá no México, né? Ah, Carlos, mas ele está dirigindo o América do México, que normalmente é o clube, né, que tem mais sucesso lá por aquelas bandas, verdade, mas ele conquistou já 6 títulos em apenas 1 ano e meio de trabalho, 18 meses à frente do América do México, né? Vou tentar até lembrar que aperturas foram 2 vezes, né? A apertura corresponde ao primeiro turno, né? 2 vezes a apertura, ganhou clausura, ganhou o Campeonato dos Campeões, Campeão dos Campeões, Liga Mexicana versus MLS, Supercopa do México, enfim, uma enormidade de campeonatos. Na seleção brasileira também ganhou a Copa tradicional, né, de Toulon, o torneio de Toulon. Então, assim, ele tem um currículo extenso, vitorioso, né? Então, é um nome que, segundo o PVC, ganha força, né? Um brasileiro, mas com resultados no exterior. E é isso. Agora, como eu disse no início, alguns outros nomes estão sendo avaliados e a gente não vai vazar aqui, a menos que já esteja, né, sendo divulgado amplamente, porque é importante sim o sigilo, né? É importante o sigilo para não atrapalhar a negociação. Outra coisa importante, quando o Thiago Nunes sai do Botafogo ali no começo de fevereiro, né? Acho que foi, aliás, no final de fevereiro, se não me engano ele foi demitido, vou puxar pela memória, acho que foi 22 de fevereiro do ano passado, pós-empate com a Aurora, na volta lá do jogo com a Aurora. O Botafogo levou quase 2 meses
para se acertar com o Arthur Jorge. No momento, o John Textor não quer repetir isso, até porque, né, o time principal já se reapresenta no dia 13 de janeiro, vai começar a disputar o Carioca ali no finalzinho de janeiro e no dia 2 de fevereiro já temos um confronto diante do Flamengo, né? A final lá em Belém da Supercopa. Depois tem o Racing também no final de fevereiro. Então essa busca do John Textor é que a gente espera, né? Que a gente tenha um nome tão logo seja possível. Claro que ainda falta, né, oficialmente a saída do Arthur Jorge, né? Então primeiro o Arthur Jorge precisa, o Al Hayad tem que pagar a multa, o Botafogo se despedir oficialmente do Arthur Jorge, e aí quem sabe, eu acredito que talvez, como já está acabando o ano, os primeiros dias de janeiro a gente tenha o nome desse novo treinador que vai iniciar aí, né, um ano muito importante para o Botafogo, um ano de confirmação, um ano de super mundial no meio do ano, né? Então que seja, mais uma vez, a gente torce muito, claro, e acredita, né, no John Textor, nessa escolha que seja a mais assertiva possível, a melhor possível, para o Botafogo não sentir essa perda aí do Arthur Jorge. Beleza? Eu quero que você comente aí embaixo tudo isso que eu passei aqui para vocês, se vocês têm alguma outra preferência, se o Jardine seria um bom nome, né? Um nome aí diferente, né, do que tem se falado. Seria um bom nome, já que ele está com essa experiência internacional lá no México, né? E, claro, a mensagem aqui, quero saber de vocês como é que tá sendo, né? Tô até arrepiado aqui de falar. Um mês da glória eterna. Acho que merece uma comemoração, né? Tamo junto, galera. Deixa o like. Quase não sai. Deixa o like, faça seu comentário. Tamo junto. E se você não é inscrito, se inscreva no canal pra gente continuar crescendo. Valeu, fogão. É tempo de Botafogo.